Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste Tipo ao Vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo se gosta do canal, se curte os relatos, deixa o seu like e não se esqueça daquela visita à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, beleza? Tem caixa assombrada do mês de novembro disponível para vocês com o tema Poder Indígena, ok? Corre lá e garante a sua. Tá bem legal a caixa, tem filtro dos sonhos, tem palo santo, tem amuleto indígena Muiraquitã. Tá bem legal, gente, como sempre, né? Tem comidinha, tem banho para limpar aí as energias, ok? Limpar não, né? Repor as energias boas. E limpar também as ruins. Bom, pessoal, vamos aos relatos de hoje. Vamos começar aqui. O primeiro relato é este daqui. Recado do Além. Vamos ver. Recado do Além é interessante. Oi, Ana, Matheus e amigos assombrados. Eu sou uma jovem senhora de 29... Como assim uma jovem senhora de 29 anos? Se você é uma jovem senhora de 29 anos, eu sou o quê, querida? Eu moro no Rio Grande do Sul e gostaria de contar uma das várias experiências sobrenaturais que tive. Acredito que todos nós tenhamos mediunidade, uns mais e outros menos. E só percebi quando descobri que amigos imaginários não existem. E só percebi quando descobri que amigos imaginários não existem. Não sei o que são, mas tenho certeza que não são frutos da nossa imaginação. Ao longo do tempo, fui percebendo que eu ficava mais sensível ao mundo sobrenatural quando não estava bem sentimentalmente. Quando estava triste ou preocupada. Quando estava triste ou preocupada, sempre acontecia alguma coisa que me deixava em alerta. Há uns 3 anos atrás, a minha mãe ficou grávida. Era uma gravidez de risco e, infelizmente, a minha irmã caçula não resistiu. Ela acabou falecendo com 5 dias de vida. E enquanto ela estava no hospital, resolvi viajar até a cidade da minha mãe para dar apoio, caso precisasse. E como é longe de onde eu moro, me programei para isso e fui. No dia do fato, eu não estava com cabeça para nada, mas como minha mãe estava vulnerável, fui eu quem a acompanhou em todos os trâmites sobre a minha irmã. Na época, minha mãe não tinha condições de pagar por tudo, então nos foi orientado que fôssemos até um órgão da prefeitura pedir isenção de todos os pagamentos. Quando chegamos lá, minha mãe entrou para dar entrada nos documentos e eu acabei ficando na rua. Minha mãe foi lá, entrou no local para dar entrada aos documentos e eu fiquei na rua ali fumando um cigarro e pensando no porquê certas coisas acontecem na vida da gente. De repente eu comecei a ficar muito tonta, mas era uma tontura diferente, era como se eu estivesse pisando em alguma coisa macia. Me veio um cheiro de flor ou algo assim e dentro de mim vinha um pensamento que dizia: entre, você precisa entrar, entra agora. Eu não tinha comido nada aquele dia, então associei a tontura à falta de alimento. E mesmo sem entender o porquê daquele pensamento, eu fui até a sala em que minha mãe estava e entrei. Minha mãe estava sozinha na sala, aguardando a pessoa que estava preparando alguns documentos ali para ela assinar e coisas mais. Nisso entrou uma senhora de seus 50 e poucos anos, muito simpática, que apesar de estarmos ali por um motivo ruim, né, ela nos deu apoio e mostrou compaixão. Quando ela sentou em sua cadeira, comecei a observá-la e vi que ao redor dela havia uma espécie de claridade. Não chegava a ser uma luz. Era como se o sol batesse diretamente nela, mesmo estando dentro de uma sala fechada. Eu via pequenas coisinhas voando ao seu redor. Pareciam purpurina. Sabe quando a gente sacode a almofada contra a luz e consegue ver aquela poeira voando? Era tipo isso. Eram poeirinhas brilhantes que dançavam ao redor dela, junto com aquela claridade que mais parecia ter cor de arco-íris. Eu, parada, olhando aquilo e tentando achar uma explicação, fui interrompida pela voz dentro da minha cabeça. Era a mesma voz de antes, mas agora estava com um tom tranquilo. Não tinha como identificar se era uma voz feminina ou masculina, mas era muito linda.
Então a voz me disse assim: diga a ela, apenas diga a ela o que ela precisa ouvir. Ela precisa ouvir. Diga a ela, ela está precisando ouvir. E eu só pensava assim, mas gente, dizer o quê? Dizer o quê, criatura? Dizer pra quem? Dizer o quê? Aquele pensamento não ia embora. E a única coisa que dizia era que ela precisava ouvir. Minha mãe terminou de assinar os papéis, pegou as informações necessárias e já foi indo até a porta para sairmos. E eu fiquei por último. A senhora deu um abraço em minha mãe, desejando força. Quando ela veio para me abraçar e desejar o mesmo a mim, eu comecei a falar. Não se preocupe, tá? Tudo vai passar. Você não merece passar por isso, mas te digo que é passageiro. Tudo vai ficar bem. Você tá dando o seu melhor. Sua recompensa virá. Então não chore. Tudo vai passar. Tudo vai ficar bem. Ana, aquela senhora me abraçou forte e começou a chorar sem parar. Ela chorava tanto que nem conseguia respirar direito. Eu consegui acalmá-la e quando o choro ficou menor, ela me disse: obrigada, eu precisava muito ouvir essas palavras. Você não sabe o quanto tenho lutado e já estava perdendo as esperanças. Você tirou um peso do meu coração. Era tudo que eu precisava. Obrigada, obrigada, obrigada. Olha, eu não sei de onde veio aquilo. Eu não planejei falar. Era como se as palavras viessem à minha boca sem eu querer. Era a minha voz, mas eu não mandava na minha boca, sabe? Eram palavras que pareciam que saíam de dentro de mim, uma sensação que eu não consigo explicar. Hoje eu entendo que fui usada como um instrumento para acalmar o coração daquela senhora. Bom, Ana, obrigada por dar voz às nossas vivências e tratar esse assunto com tanto respeito. Te considero a minha best, pois só consigo dormir ou arrumar a casa ouvindo a sua voz. Logo irei mandar o relato da bola de fogo flutuante no meu quarto. Um beijão bem grande, te amamos. Um beijo pra você, muito obrigada. Olha só, né? Que interessante esse lance dessas vozes, dessas intuições, dessas coisas falando pra gente fazer coisas que na hora a gente fala, mas como, gente? O quê? Né? Vou me achar uma louca? Será que eu, né? Será que isso que eu tô ouvindo na minha cabeça é pra ser? Será que é coisa da minha cabeça? Eu tô, né? E de repente faz sentido. E aí só depois você entende, né? Acho muito interessante essas coisas. Vamos para o próximo relato. Vamos, que é este daqui. Meus sonhos. Olá, Ana, Matheus e Assombrados. Eu acompanho vocês desde os meus 12 anos. Ouço os relatos todos os dias enquanto arrumo a casa e amo demais essa rotina. Esse é o meu primeiro relato, então peço desculpas se tiver alguma coisinha errada, pois eu tô escrevendo pelo celular. Bom, darei meu nome aqui de... É uma moça que nos conta. Ok, darei meu nome aqui de Araújo, tá? Para o reconhecimento em outros relatos que mandarei em breve. Se houver nomes no relato, estarão trocados também. Bom, desde que me entendo por gente, tenho uma mediunidade, digamos que aflorada. Quando criança, eu via muitas coisas sobrenaturais. Mas como era uma criança, ninguém acreditava em mim e só me mandavam orar. Os sonhos começaram quando eu tinha por volta de uns 5 ou 6 anos de idade. No sonho, eu acordava no quarto da minha mãe. E quando eu olhava para cima, não tinha teto no quarto. Tinha vista para o céu. E no sonho, enquanto eu olhava para o céu ali aberto, eu via muitas bolas de fogo gigantes caindo sobre a terra. Lembro do meu desespero quando sonhava com isso, pois eu era apenas uma criança, eu não sabia lidar com isso. Ana e Assombrados, eu sonhei com essas bolas de fogo caindo por 4 vezes seguidas. Após muitos anos sem sonhar com nada anormal, eu comecei a ter sonhos premonitórios e receber avisos por meio de sonhos. Esses sonhos não eram totalmente diretos sobre o que ia acontecer. Eu meio que tinha que decifrá-los, pois era um pouco confuso. Geralmente é assim. E o primeiro sonho desse tipo foi com um vizinho meu. No sonho ele tinha feito alguma coisa de errado, que eu não sei o que foi exatamente. E a partir desse erro que ele cometeu, várias pessoas quiseram a morte dele. Acordei desse sonho muito esquisito, né? E comentei com minha mãe sobre isso.
Nós duas achamos isso muito estranho, mas vida que segue. Ana, uma semana depois desse sonho que eu tive, recebemos a notícia que esse vizinho teve sua vida tirada por um amigo, entre aspas, amando de alguém. Eu fiquei um pouco assustada e passei muito tempo pensativa sobre o ocorrido. Tempos depois, eu tive outro sonho, onde o meu pai comprava uma moto branca muito bonita. Acordei e comentei isso com ele, mas ele nem deu confiança. Acho que é isso. Se passou 2 meses e eu nem estava lembrando do ocorrido quando meu pai me chama para ver uma coisa na porta de casa. Fui ver e quando vi ali na minha frente a moto que estava no meu sonho. Falei com meu pai novamente, ele ficou surpreso dessa vez. E eu mais ainda, porque aquilo não era apenas coincidência, né? A partir disso, comecei a receber avisos sobre pessoas à minha volta através dos sonhos. Como pessoas que são falsas comigo, se fazem algo escondido de mim, se falam mal de mim e também sobre pessoas que eu devo me afastar. O relato não é sobrenatural, mas é algo que me chama muito a atenção e eu amo ter esse dom, pois eu sempre sei de tudo que acontece longe da minha presença. Ah lá, algumas pessoas não gostam, ela gosta. É interessante esse negócio de você saber. Você sonha e fala, fulano. Aí você já começa a ter confiança ali no seu sonho, né? Mas é ruim pelo lado de que você acaba sabendo de antemão de tragédias também, né? Como o caso do vizinho, não sei o que lá. Não é que você causa isso. Até no passado, quando alguma mulher ou alguém falava, né, que sonhou com alguma coisa e depois aquela coisa acontecia, eles acusavam a pessoa, como se foi ela que causou aquela morte, porque ela previu, né? Na verdade, só veio uma premonição para ela, de algo que já ia acontecer, né? Não foi ela que causou. Mas vem esse negócio, é ruim, né? Você fala, mas e aí, será que vai acontecer mesmo? Negócio ruim, aí acontece, fala, ai, por que eu sonhei com isso antes, né? Você não pude fazer nada para evitar, enfim. Mas tem o outro lado, que é interessante, que é esse lado aí de você. Então você está fazendo coisas aqui pelas minhas costas? Eu sonhei que tal pessoa não, né? Isso aí é bom, isso aí é bom. Alguém aí tem alguma experiência desse tipo? Conta pra gente. E vamos pro próximo relato, que é este. Deixa eu só ver uma coisica aqui, beleza. Este daqui, o Herê. É uma pergunta. O Herê veio pegar a minha oferenda? Será? Olá, Ana e assombrados, como vocês estão? Me chamo Fulana e vim contar um relato que aconteceu ainda esse ano aqui de 2023. Foi em julho. Estava eu com um problema que parecia sem saída e impossível de ser resolvido. Eu estava desesperada. E fui procurar no YouTube alguma simpatia para tentar me ajudar nessa causa tão difícil. Me deparei com uma simpatia de Herê. Eu sabia muito bem quem eram eles, até porque no tempo eu frequentava a casa de Umbanda e já participei de giras de Herê. Sempre com muita fé, resolvi testar a simpatia. Comprei bastante bombom, pirulitos, fine, entre outras guloseimas. Guaraná, que eles amam e não pode faltar. Preparei tudo bonitinho, coloquei um ponto, fiz meu pedido e coloquei tudo isso em cima do meu guarda-roupas, porque minha mãe não podia nem sonhar que eu estava fazendo isso. Então tinha que ser tudo dentro do meu quarto, no sigilo. Os dias foram passando e tinha que tirar tudo no 7º dia, despachar tudo. Lembro que no quarto dia já tinha dado certo. E, Ana, era uma coisa assim tão impossível, mas eu tive muita fé. E aí, quando deu certo, eu fui lá olhar. E eu quase caí para trás de tanto medo, porque quando eu fui olhar em cima do meu guarda-roupas, o copo com o guaraná estava pela metade, nitidamente. Eu tinha comprado um fine daqueles grandes e eu coloquei em volta. E ele tinha sumido metade do fine. Um dos bombons sumiu também.
O que ficou só foram os pirulitos, alguns bombons e um pouco de guaraná. Eu quase caí para trás de medo. E no dia que eu fiz a oferenda, eu tirei uma foto para guardar. E eu tirei outra foto para fazer comparação, para ver se eu não estava ficando doida. E realmente não estava igual. Deixei lá e quando deu o 7º dia, eu despachei tudo. A simpatia realmente funcionou. Me ajudou muito. Mas o medo que eu senti foi surreal também. Alguns detalhes que quero deixar aqui. Ninguém entra no meu quarto. Sempre tranco quando saio e quando tô em casa, pior ainda, alguém entrar. Sempre tranco quando eu saio e quando tô em casa, né, mais difícil ainda alguém entrar. Pensei na possibilidade de ser formiga, mas será que elas conseguem beber meio copo de guaraná? Ou então seria a física para explicar a metade do refrigerante evaporar assim? Então eu pensei em evaporar, né? 4 dias... Não tô falando que não foram os herês, mas assim, eu não sei como que um refrigerante evapora também. Nunca deixei ali parado, né, por vários dias. A questão dos bombons também me deixa intrigada, então é isso que me intriga. Se fosse só o refrigerante, poderia-se, a gente pode pensar que realmente evaporou, né, alguma coisa assim. Mas e os bombons sumirem e metade, pelo que ela falou, o fine grande, é um fine desse tamanho assim, não é? Que vem naquele sacão assim, ó. E metade dele não tá mais lá, formiga não ia comer tanto assim, eu acho. Continuando aqui então, a questão dos bombons me deixa intrigada. Não duvido da capacidade de uma formiguinha, mas como elas conseguiriam cortar metade de um fine e carregar a outra metade? E também sempre que eu ia ver, não tinha sequer rastro de formiga no local. Então fica a dúvida. Obrigada, Ana, por ler meu relato. Beijos pra você e pra todos do canal. Um beijo pra você, obrigada. Então, isso é outra coisa. Se fosse formiga, alguma coisa, provavelmente ela ia ver aquele rastro de aquele monte de formiga que ia juntar ali. Pelo que ela fala, não juntou nenhuma formiga. O que também é estranho, quando a gente deixa doce, não sei, também tem época de formiga, né? Mas a gente deixa um doce assim por algum tempo ali no lugar, já começa a juntar as formiguinhas. Barata, será que barata ia cortar e levar embora metade de um fine grande? Metade de um fine grande é mais ou menos isso aqui, ó. Então, não sei. Ou ela quer dizer o grande seria o comprido, que é desse tamanho. Que seja, não sei, gente. Mas o fato é que estava faltando também bombom, né? Então, foi feita a oferenda aos herês. Também não acho o fim do mundo se realmente tenha desaparecido alguma coisa. Sei lá, foi aceito, foi usado, foi drenado, foi levado. E era essa a intenção, não era? Então, eu não ficaria com medo, porque a intenção foi essa. E realmente, você ofereceu, acho que eles pegaram. E foi isso, e deu certo. Não precisa, acho que, ficar com medo, porque era justamente isso, não é? É que a gente aí que viu no físico, né? O negócio sumiu no físico, e aí você já fica meio, opa, achei que era só energia? Não sei. Alguém aí já fez algo do tipo? A gente tava comentando no ao vivo ontem até a respeito desse negócio de sumir oferenda. Acho que eu li um relato ou foi na área de membros, eu não sei, que sumiu lá uma melancia, eu acho que ele tinha ofertado lá num local onde ninguém ia e de repente também sumiu. E eu contei da vez que eu coloquei um beijinho, um docinho na planta ali do gnomo e o doce também sumiu. E eu fiquei pensando, os cachorros não ligam, sabe, pra comer um beijinho. Os cachorros não ligavam. Passarinho ter levado também, porque ficou lá fora. Sumiu tudo. Não achei mesmo esse docinho. Então, de repente, acontece. Já aconteceu com vocês? Conta pra gente. Próximo relato. Foi apenas um sonho? Tem um relato que eu contei esses dias, tem o mesmo título, não tem? Mas vamos ver esse daqui. Oi, Ana, oi, assombrados. Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Se precisar, eu mudo o nome aqui. Depois de muito tempo criando coragem, resolvi escrever um dos vários relatos da minha vida assombrada.
pois desde que nasci tenho profundo contato com o sobrenatural. Mas vou deixar para outros relatos. Desde já peço desculpas pelos erros de escrita, estou escrevendo pelo celular. Sem mais enrolação, vamos ao relato. Se tiver nomes, estarão trocados. Bom, esse relato foi um sonho muito real que eu tive. Ele começou bonito. Eu estava lá tomando um banho alegremente em um rio junto com 2 rapazes que eu conhecia. E senti como se tivesse voltado a ser criança. Era uma sensação de paz. Contudo, depois que eu saí do rio, comecei a me sentir observada. E mesmo quando fui para minha casa, a sensação de estar sendo observada permanecia. Para entrar em casa, eu preciso passar antes por uma vila. E ao chegar, esta estava completamente escura e parecia muito maior do que realmente era. E caminhando por ela, pela vila, eu vi uma silhueta mais escura que o escuro, se escondendo. Tudo estava estranhamente silencioso e quando abri o portão do que deveria ser a minha casa, estava tudo diferente. Ao invés de ser uma única casa, eram vários chalés. E para entrar neles, eu devia tomar banho e me purificar do lado de fora mesmo. Enquanto me banhava, senti aquele vulto escuro me observando novamente. E nesse momento, minha mãe gritou de um dos chalés para eu entrar correndo. Ela me explicou que tinha um ser demoníaco atrás de mim, que ele tinha tentado matar o meu pai. Ele tinha tentado matar o meu pai, ela e minha irmã. E ia acabar com meu noivo também, que vou chamar aqui de Roberto. E então eu corri, voltando para a vila para tentar salvar o Roberto. Mas quando passei por lá, um monte de gatos começou a me atacar. Eles me mordiam e rasgavam minha pele com as unhas e podia ver o ser mais escuro. E eu podia ver aquele ser mais escuro que o escuro me observando. Consegui sair e na porta encontrei meu noivo. Expliquei tudo sobre o demônio e como ele conseguia assumir qualquer forma. De algum jeito eu sabia que ele podia assumir qualquer forma. Nós enfrentamos os gatos novamente e além deles havia vários outros vultos escuros que agora corriam sobre a vila. Fomos para o chalé e minha mãe explicou que esse demônio contaminou os gatos da vizinhança e ela sabia como desfazer. Ela preparou o antídoto para os gatos e a minha irmã, que vou chamar aqui de Vanessa, balbuciou que o único jeito de nos livrar desse ser era fugindo para outra cidade. E com relutância todos concordaram. Chegando na rodoviária, eu disse que era melhor irmos em ônibus diferentes para tentar confundir o demônio. E minha mãe, concordando, arrastou a mim e Vanessa para longe e fez a gente subir em um ônibus vazio. Assim que entramos, as portas se trancaram e imediatamente o ônibus começou a andar e eu e Vanessa fomos sentar no banco da frente e quando fomos ver o motorista, vimos que não tinha ninguém dirigindo, só tinha eu e ela no ônibus. Esse ônibus arrancou em alta velocidade, fazendo a gente sentar sem conseguir se mexer. Eu gritei para minha irmã: Será? Será que? E ela respondeu: sim, não era a nossa mãe. O demônio nos colocou aqui. Ele não vai desistir tão fácil de te pegar. Passou alguns minutos e ouvimos uma risada maligna ecoar dentro dali. O ônibus aumentou ainda mais a velocidade e em uma curva ele capotou com nós duas lá dentro. Eu desmaiei e depois de um tempo acordei com a sirene da polícia, corri para ver como a Vanessa estava, aparentemente estava bem, embora estivesse desacordada. Eu a acordei e saímos mais do que depressa dali antes que a polícia chegasse. Até porque, como íamos explicar, que o veículo foi possuído por um demônio e ele o fez capotar. Saímos desesperadas, gritando para as casas que encontramos no caminho, até que uma nos atendeu. E, para minha surpresa, eram aqueles 2 rapazes que estavam tomando banho comigo no rio. Eles olharam os nossos ferimentos e começaram a lavar e tratá-los com ervas.
eu fui explicando tudo o que nos aconteceu e pedi um telefone para tentar avisar o meu noivo e o meu pai que o que estava com eles não era minha mãe, que provavelmente ela fora pega pelo demônio. Não consegui falar com eles e isso aumentava o meu desespero. Um dos rapazes me abraçou e me acalmou, dizendo que sabia que poderia nos ajudar e nos contou sobre uma bruxa que já tinha lidado com esse ser, só que teríamos que esperar o dia seguinte para encontrá-la. No outro dia, fomos até um salão de festas onde estava tendo uma festa muito chique, com as pessoas mais ricas da cidade. Para eu e Vanessa entrarmos, tive que usar um feitiço de invisibilidade. Sim, nesse sonho eu tinha poderes. E lá fomos nós conversar com ela, e diferente do que imaginávamos, ela era uma senhora elegante, de cabelos cacheados, loiros, quase 1,80 m de altura. Parecia mais uma advogada. Diante dela, ela sorriu e disse que já sabia o motivo de estarmos ali e pediu para seguirmos. Para seguirmos ela lá, né? Então ela nos guiou até uma escada em uma das salas do clube onde estava ocorrendo a festa. E o meu sonho acabou aí. Mas, Ana, não foi um sonho normal. Foi muito real, foi muito vívido. Desde criança eu tenho sonhos com demônios. Nunca soube por quê. Desde criança ouço, vejo e sinto coisas sem explicação. Esse sonho foi um dos menos piores que já tive, porque realmente parecem um filme de terror. E todo o sentimento que tenho neles é muito real. É isso, obrigada por ler meu relato. Se alguém puder me ajudar a entender, agradeço. Beijo, Ana. Um beijo pra você, obrigada. Bastante coisa acontecendo, né? Tem hora que realmente parece um sonho, mas você tem esse sentimento de que ele foi diferente. Uma coisa que eu acho interessante, que talvez me diga assim que não é só um sonho, é esse lance de dormir e acordar no dia seguinte, de passar um dia inteiro, passar muito tempo e ter um dia seguinte no sonho. Eu não me lembro de ter um sonho que tenha uma continuação, que tenha um dia seguinte, onde você durma, acorde e continue vivendo, sabe, num sonho. Geralmente eles me mostram períodos. Eu sonhei que estava andando no shopping, comprando as coisas, não sei o que lá, era de tarde, ponto. É um trecho, assim, de um dia. Eu sonhei que estava andando pela rua à noite, entrei numa festa e não sei o que lá, ponto. É isso, assim, os sonhos que, pelo menos que eu tenho. Agora, esses sonhos que, você acordou, amanheceu, entardeceu, anoiteceu, dormi, no outro dia aconteceu tal coisa. Aí eu já fico meio assim, será que realmente foi um sonho? Ou viveu isso em algum lugar, de fato? Não é? Não sei. O que será que aconteceu aí? Deixem suas opiniões, com respeito também, ou se já tiveram uma experiência do tipo, né? Compartilhe com a gente. Vamos para o próximo relato, que é este aqui. O sobrado mal assombrado. O sobrado mal assombrado. Vamos lá. E tem relato aqui também com o mesmo título, né? Vamos lá. Olá, Ana e assombrados. Hoje eu vou contar um relato que aconteceu com a minha mãe no sobrado, onde fomos morar assim que ela se casou com meu padrasto. Minha mãe ficou viúva muito cedo. Criou a mim e ao meu irmão com muita dificuldade. Eu acho que é uma moça que nos conta. Criou a mim e o meu irmão com muita dificuldade assim que o meu pai morreu de um ataque fulminante do coração aos 33 anos de idade. Minha mãe ficou viúva 13 anos, durante 13 anos, né? Ela ficou sozinha, acredito, né? E conheceu o meu padrasto meu padrasto na igreja que frequentamos, ou que frequentávamos. Ele também ficou separado por 12 anos, mais ou menos, até que conheceu minha mãe e os dois resolveram se casar. Como morávamos em um apartamento em São Paulo e ele era muito pequeno para mais um integrante na família, fomos morar em um sobrado, onde ele viveu por alguns anos com a ex-mulher dele. Minha mãe não viu problema nisso, e o sobrado era bem grande, espaçoso, e eu e meu irmão teríamos os nossos próprios quartos. Certo dia,
Minha mãe levantou cedo para trabalhar e, ao chegar na escada, sentiu uma mão a empurrando pelas costas, escada abaixo. Ela caiu e foi rolando. E, pasmem, não havia ninguém na escada para empurrar ela. Outro dia, o meu padrasto havia levantado cedo para ir trabalhar e minha mãe resolveu ficar deitada por mais um tempinho, já que naquele dia ela estava de folga. Fechou os olhos e cochilou. Quando de repente escutou a cama ranger e sentiu alguém pesado sentar na cama do lado dela. Ela abriu os olhos achando que seria meu padrasto, mas não havia ninguém lá. Houve também um dia em que ela resolveu passar roupas. Montou a tábua ali de passar e pegou o ferro na mão. E um detalhe, o ferro era daqueles de cabo preto e a parte do ferro de passar onde deposita... o ferro era daqueles de cabo preto e a parte do ferro de passar onde você põe na roupa era de aço. Ok. Ana, assim que ela levantou o ferro, a parte de aço derreteu como num passe de mágica. Como assim? O ferro derreteu? Derreteu tudo, formando um buraco enorme na tábua de passar. Assim que ela levantou o ferro, a parte de aço... O ferro derreteu ou a parte onde o ferro estava encostado na tábua derreteu? A tábua derreteu ou foi o ferro que derreteu? Ela falou que derreteu todo, formando um buraco enorme na tábua de passar. Minha mãe ficou segurando somente a parte preta, de onde segura o ferro, pois a parte de aço havia derretido toda. Uai! Graças a Deus não machucou ela. Gente, o ferro derreteu. Enquanto ficamos morando na casa, minha mãe caía da escada quase que toda semana. Depois houve a partilha da casa e metade do valor do imóvel foi para Dona Encrenca, que era o nome carinhoso que o meu padrasto chamava a ex dele. E ela fazia jus ao nome, ao codinome, viu? Pensa numa mulher que nasceu para infernizar o meu padrasto e a minha mãe. Se ela amasse o meu padrasto, tudo bem, mas não. Quando era casada com meu padrasto, ela vivia traindo ele, humilhando ele. Quando ele resolveu casar com a minha mãe, ela colocou todos os filhos deles contra o meu padrasto. E falou que se algum deles fosse no casamento, que poderia esquecer que ela existia. Olha, não tem motivo para ela fazer tal coisa, porque ela até morava com um dos amantes dela. Ela era uma verdadeira maledite, pois infernizou a vida da minha mãe e do meu padrasto até o final, quando ela morreu. Aliás, de um câncer severo. Meu padrasto nos conta que ela fazia reuniões duvidosas naquele sobrado quando eles eram casados. Reuniões religiosas, se é que você me entende. E quando ela voltava do culto da igreja dele, ela trancava a porta e não deixava ele entrar na casa. Dizia para ele que ele fosse dormir com os irmãos dele na igreja. Ah, tá, e quando ele voltava do culto... Ah, entendi. Ela fazia algumas reuniões duvidosas, religiosas na casa deles, ali naquele sobrado. E ele ia para a igreja. Então, quando ele voltava do culto, ela trancava a porta e não deixava ele entrar em casa. Falava para ele dormir com os irmãos dele da igreja. Obrigada, Ana, por ler o meu relato. Um beijo a todos. Muito obrigada. Um beijo para você. Né? Que respeito, né? Que respeito com a religião alheia. Ai, Senhor, mas tem gente que... não sei. Quer infernizar a vida dos outros, né? Pra quê? Pra quê? Vai viver a vida sua feliz, né? Bom, então, isso que eu ia perguntar. O que será que aconteceu? E o padrasto, será que antes... Porque ele morava já nesse sobrado, não é? Durante todo esse tempo, ele morou sozinho um bom tempo lá. Ele presenciava coisas lá? Ou as coisas só começaram a acontecer depois que vocês, sua mãe, você foram morar nesse sobrado? Né? Então, será que as coisas que tinham lá eram resultado dessas reuniões? Não sei o que ela fazia no sobrado? Pode ser, né? Próximo relato. Ok, próximo relato é este daqui. A estranha casa do meu avô.
Oi, Ana, eu sou a fulana e vou relatar algumas situações estranhas que eu passei na casa do meu avô. Pode ler tranquila, não tem nomes. Um breve resumo para o entendimento de todos. Os meus pais se separaram quando eu ainda tinha 3 meses de vida e fui criada desde então pelo meu pai e meu avô paterno. Na casa do meu avô, antigamente, era como se fosse um terreiro de macumba. Minha bisa que cuidava dessas coisas. Ela tinha inúmeras imagens de santo. Dizem que quando somos criança, tendemos a ser bem mais sensitivos, né? Pois bem, a casa do meu avô era dividida, então eu passava o dia todo com meu avô, pois meu pai trabalhava e à noite ia para a faculdade. E à noite eu dormia em outra casa com meu pai. De manhã, quando meu pai saía para trabalhar, eu ia para o meu avô. Tomava minha mamadeira enquanto assistia desenhos. Nesse dia, estava passando o seriado do Chaves. Ouvi a porta dos fundos bater muito forte, então levantei e fui até lá ver o que era. E nada. Continuei assistindo meu desenho, ou o Chaves, né? E então ouvi todas as janelas da varanda baterem de uma vez. Corri pro quarto da minha tia pra ela ir ver o que era junto comigo, né? Pois eu tava com medo. E não era nada. Ela voltou pro quarto e eu pra sala. Então a TV ficou com aquele chuvisco. Resolvi esperar, pois isso sempre acontecia. E simplesmente a TV desligou sozinha. Claramente saí correndo pro quarto da minha tia e dormi. Parece ser nada demais, né? Mas para uma criança de mais ou menos 5 anos era muita coisa. E eu não esqueço até hoje, 20 anos depois. Segunda coisa. Outro relato bem breve aqui foi o seguinte. Eu tinha menos de 5 anos. Estava na varanda do meu avô, junto com ele, com a esposa dele na época. Meu avô tinha uma espécie de entalhe em madeira, que era um homem com barba e chapéu. Enquanto meu avô estava conversando, o meu olhar se voltou para essa escultura e a escultura piscou para mim. Na mesma hora eu fiquei indignada e falei pro meu avô. E logicamente ele não acreditou. E até hoje ninguém acredita. Mas foi um caso que aconteceu naquela casa. Meu avô já é falecido, tem 10 anos. Há 10 anos ele é falecido. E o meu pai ainda guarda essa escultura no quarto da bagunça. Então, mas será que está relacionado à escultura ou alguma coisa que usou aquilo, né? Eu não vou falar nada, porque eu vi as coisas se mexendo também, quanto, né, essas estátuas, essas coisas. Relato. Terceira coisa que aconteceu é que após o falecimento do meu avô, eu passei a morar na casa do meu pai, que ficava ao lado. E deixamos a casa dele fechada por um tempo, do avô. Meu pai tem uma mercearia que fica ao lado da casa do meu avô e tinha passagem por dentro da casa dele. Como eu ainda estudava, de manhã, antes de ir para a escola, eu ia lá, com um aperto no coração, pois sempre fui medrosa, para pegar o dinheiro do lanche. Nesse dia em específico, eu entrei na casa e quando passei do corredor, que no final dava direto pro quarto dele, e fui pra cozinha para pegar o dinheiro, eu me arrepiei dos pés à cabeça. Respirei fundo, peguei o dinheiro e voltei pelo mesmo corredor. Quando passei novamente pelo corredor para ir para a sala, só escutei um psiu, vindo do quarto que era do meu avô. Saí correndo. E depois desse dia, nunca mais fui sozinha naquela casa. E é isso, Ana. Obrigada por ler meus relatos. Amo ouvir as inúmeras histórias enquanto estou no trabalho. Beijos. Um beijo para você, obrigada. Então, talvez, né, seu avô ainda estivesse por lá por algum tempo, não sei, ou energia, ou outra coisa, não sei. Esse negócio de estátua mexendo, piscando, já vi vários relatos e eu mesma já passei por algo assim. Quando era criança, eu não sei se realmente a nossa cabeça de criança faz a gente ver algumas coisas, ou se a gente tem facilidade de ver um outro mundo que realmente está acontecendo ali, junto com esse, só que nem todo mundo vê. Mas, então, essas coisas inanimadas se mexerem, será que é a nossa cabecinha mesmo de criança que faz isso? Não sei, gente, porque eu lembro de ver uma estátua balançando a cabeça, falando que sim e que não, respondendo. E eu e minha amiga concordávamos ainda que ela mexia a cabeça.
E a gente ficava lá, né, tal coisa, e a estátua fazendo assim. E aí eu provavelmente contei pra minha mãe, mas aí os adultos vão falar, imaginação. Sei lá. Já aconteceu com vocês? Conta pra gente não se sentir doido sozinho aqui, né? E agora sim, vamos pro último relato de hoje, que é este: paralisia do sono. Olá, Ana, meu nome é fulana, tenho 25 anos e esse relato aconteceu há 5 anos atrás. Eu sou casada há 8 anos e tenho 2 filhos. O primeiro de 6 anos e o segundo com 1 aninho. Minha mãe mora na rua debaixo da minha casa e eu consigo conversar com ela normalmente pela janela do meu quarto. Na rua de baixo? Ah, tá. É quintal com quintal, é isso? Esse detalhe é necessário para o entendimento do relato. Não terá nome no relato e se tiver tá trocado, ok. Bom, então há 5 anos atrás eu só tinha o meu primeiro filho e o meu marido saía para trabalhar bem cedo. Eu, como de costume, acordava junto com ele e o acompanhava até a porta. Nesse dia tudo correu igual, de costume, ele levantou, se arrumou e eu o acompanhei até a porta. Como ainda era bem cedo, dei uma olhada no meu filho ali no berço, vi que ainda estava dormindo e aproveitei para dormir mais um pouquinho também. Então só me lembro de acordar e não conseguir mover o meu corpo. Só os meus olhos mexiam. No meu quarto tem um guarda-roupas com espelhos enormes. Eu estava deitada, virada para ele. Como só os meus olhos se moviam, eu vi nitidamente um ser enorme com uma capa preta ao lado do berço do meu filho. Tão grande foi o meu desespero ao ver aquele ser tão perto do meu filho e eu não conseguia fazer nada, então pensei em chamar minha mãe. Mas como a voz não saía, comecei a chamar por ela em pensamento para nos ajudar. Comecei a chamar minha mãe no pensamento quando escuto uma gargalhada feminina ensurdecedora. Eu não via de onde vinha, eu só conseguia ouvir. Grande foi a minha surpresa quando escuto aquela voz feminina conversando com o ser de capa preta. E ela dizia assim: não sei por que você está gritando desse jeito. Sua mãe não pode te ouvir. E mais uma vez... Peraí. Quando escuto aquela voz feminina conversando com o ser de capa preta. Ou com você. E ela dizia assim: não sei por que você está... Tá falando com ela, né? Não sei por que você está gritando desse jeito. Sua mãe não pode te ouvir. E aí, mais uma vez, ela soltou aquela gargalhada forte. Ana, quando eu escutei aquilo, eu fiquei mais apavorada ainda. Então, comecei a pedir a Deus para me ajudar. Porque eu só pensava em proteger o meu filho. E naquele estado de paralisia, eu não conseguia fazer nada. Foi então que o meu filho chorou. E exatamente quando ele começou a chorar, eu consegui sair daquela paralisia. Ana, pra mim, aquela foi a pior experiência que eu tive. Mas ainda fico me perguntando, de onde saiu aquela voz feminina? Quem era ela? Será que alguns dos assombrados saberiam responder essa pergunta? Um beijo, Ana, estarei lendo todos os comentários. Um beijo pra você, obrigada. Não sei, mas... por que aquele ser estaria do lado da criança e por que ela falaria assim, rindo, debochando? Não sei por que você está gritando desse jeito, ela não pode te ouvir e rindo. Não sei, algum ego, algum espírito zombeteiro? Não sei mesmo, né? Difícil dizer. Mas e aí, o que vocês acham? Se for comentar, que seja com respeito, por favor. E aí, você já teve alguma experiência sobrenatural? Que seja algo simples ou mais complexo? Que seja algo bem curtinho ou longo? Né? Uma história bem curtinha ou uma história mais longa? Envie o seu relato pra gente, ok? Bom, um grande beijo e a gente se vê no próximo relato, ok? Fui, pessoal! Tchau, tchau!